Olá pessoal, esse é um vídeo que eu estou gravando de uma série de vídeos ensinando a resolver problemas utilizando a segunda lei de Newton, tá? A segunda lei de Newton não é uma lei física a princípio tão difícil, que é uma equação e aprender a utilizá-la em diferentes contextos. Acontece que existem pequenos complicadores, pequenos tópicos adicionais na matéria, no assunto, que vai tornando a resolução de problemas cada vez um pouco mais difícil. Então eu vou fazer vários vídeos explicando cada um desses tópicos da matéria e em seguida fazendo um exemplo para mostrar como que a gente utiliza isso tudo na prática, tá? Esse vídeo em particular, eu gostaria de detalhar o assunto de atrito, tá bom? E aqui a gente vai representar o atrito pela letra A, tá legal? A gente já sabe algumas coisas sobre atrito. A gente sabe, por exemplo, que atrito é uma força de contato entre duas superfícies. Aqui no meu exemplo, eu tenho uma mesa plana, horizontal, coloco uma caixinha sobre ela e aí eu puxo horizontalmente para a direita, por exemplo. A gente sabe que à medida que eu puxo, vai surgir um atrito entre a caixa e a mesa, certo? Então, é uma força de contato entre duas superfícies. A gente sabe que esse atrito é paralelo às superfícies. Se eu estiver puxando a caixinha para a direita, o atrito ele vai estar na direção horizontal, certo? Na mesma direção da mesa e da caixinha. Não tem como o atrito apontar para cima, por exemplo, ou na diagonal nesse caso, certo? E a gente também sabe que o sentido do atrito é contrário à tendência de deslizamento. Já vimos vários exemplos sobre isso em sala de aula. A ideia hoje é a gente falar mais sobre o valor do atrito, quanto que ele vale dependendo da situação. Então, eu vou aproveitar esse exemplo para tentar te explicar isso utilizando essa tabela que está aqui embaixo. Então vamos lá. Como eu te disse, isso aqui é uma caixinha sobre a mesa, a pessoa puxa horizontalmente, então essa é a situação. O que eu fiz aqui ao lado é um diagrama que representa as forças que a caixinha sente. Então repara que essa força F que eu estou puxando está desenhada aqui, certo? A gente sabe bem que existe o peso, existe a força normal, e como eu te disse, existe também o atrito. O atrito é paralelo às superfícies, certo? E ele é contrário à tendência de deslizamento. Se a caixa tende a deslizar para a direita, o atrito puxa para a esquerda. E aí aqui na tabela eu fiz só uma suposição, né? São valores que eu tirei da minha cabeça, mas que ajudam a ilustrar o comportamento do atrito. Então imagina que eu, por enquanto, não estou fazendo essa força F. Essa força F vale zero. Se eu não empurrar a caixinha, quanto você acha que vale o atrito nesse caso? Se eu não empurrar, o atrito vale zero, tá? Imagina que essa força vale zero, a força que eu faço, e o atrito vale 2. Poxa, a caixa ia andar de ré, certo? Isso não existe. Então, se eu não fizer força, o atrito também não existe, é zero. Se eu aumentar o valor da força que eu faço de zero para 1, aí o atrito aumenta na mesma proporção. Ele passa a valer 1 também. Isso, evidentemente, se a caixa ficar parada, né? Eu estou imaginando que com 1 newton só, a caixa não se move, tá? Então, se eu aumentar de zero para 1, o atrito também vale 1. Aí você vai ter a força que eu faço valendo 1, o atrito valendo 1, um cancela o outro e a caixa fica parada. Aí o que eu faço? Aumento de 1 para 3. Se a caixa não se mover, é sinal de que o atrito aumentou também para 3. O único jeito dela não se mover é se essas duas forças forem iguais, certo? Aí eu vou aumentar de 3 para 5. Se a caixa não se mover, é porque o atrito também aumentou para 5. Observa que o atrito é uma força interessante, ela é uma força que ela imita, sabe? Ela fica imitando o valor da força que eu faço. Se eu faço zero, ela vale zero. Se vale 1, ela vale 1. Se eu faço 3, ela vale 3. Ela sempre tenta acompanhar o valor da força que eu faço. Evidentemente que se eu for aumentando muito o valor da força, vai chegar uma hora que o atrito não consegue acompanhar isso, tá? Aqui no meu exemplo, se eu aumentar para 7, o atrito consegue valer 7. Só que se eu aumentar para 8, aí parou. O atrito acaba caindo para 6, tá vendo?
Se eu aumentar de 8 para 9, o atrito fica em 6. Se eu aumentar de 9 para 10, o atrito fica em 6. Então, o que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam que existem aí dois regimes de atuação do atrito. O atrito, enquanto o objeto está parado, ele acompanha o mesmo valor de força que eu faço. E isso acontece nesse trecho, olha só. Desde o 0 até o 7 é o que a gente chama de atrito estático. A de atrito, tá? E estático. Estático porque durante esse período aí, a caixa está parada, certo? E o que acontece com o atrito? Ele sempre vale o valor da força que eu faço. Chega uma hora em que o atrito atinge o seu valor máximo. E isso acontece, pessoal, aqui, ó. Minha caneta está falhando. Isso acontece aqui, quando tem o valor de 7, certo? Daí para frente, o atrito não consegue aumentar mais de valor. E aí, portanto, a caixa se move. E aí a gente tem o que a gente chama de atrito dinâmico ou cinético. O nome mais comum é atrito cinético, tá? Cinético. Cinético porque a caixa, a partir de então, ela se move, certo? A partir de então, a caixa se move. Bem, o que eu fiz aqui do lado é um gráfico que representa essencialmente isso. O eixo horizontal é a força que eu faço e o eixo vertical é o valor do atrito. Repara que essa linha aqui inclinada indica que o atrito sempre vale o valor da força que eu faço, tá? Até chegar num valor máximo. Esse AM é atrito máximo, tá? No meu exemplo, vale 7, certo? Se eu fizer uma força maior do que isso, o que acontece? O atrito passa de estático, vira cinético, porque a caixa entra em movimento, e ele diminui de valor normalmente, tá? O atrito máximo é quando a caixa está parada e quando ela entra em movimento, normalmente há uma ligeira queda no valor do atrito. E é isso que acontece aqui. O máximo é o verde, se eu continuar fazendo força, o atrito cai de valor para o atrito cinético, que é ligeiramente menor, tá? Bem, o que eu escrevi aqui embaixo é basicamente um resumo disso. O atrito estático, ele é o AE, né? Atrito estático, ele varia de valor. Ele vai desde 0 até um valor de atrito máximo, certo? Ele não tem um valor fixo ou um valor constante. Ele tem um valor que pode variar, desde 0 até um certo valor máximo. E aí a pergunta que fica é, professor, mas tem como calcular o valor desse atrito máximo? A resposta é sim. É essencialmente isso que eu gostaria de te mostrar no vídeo. O valor do atrito máximo, ele é dado por essa expressão aqui, onde N é a força normal, aquela que estava lá no diagrama, e esse Uzinho, essa letra aqui, que é uma letra grega chamada Mi, é o coeficiente de atrito. Quando você vê ali Mi é coeficiente de atrito estático. Essa letrinha aqui chama-se Mi, tá bom? Letra do alfabeto grego. Esse Mi é o Mi estático, e esse μc aqui embaixo é o coeficiente de atrito cinético, tá? Aí, só para lembrar, né? Aqui embaixo eu estou falando do cinético. O cinético, como vocês viram, ele não muda de valor, certo? Ele é um valor fixo. Então não tem essa de variar de 0 até tanto, não. É um valor só e o valor é dado por essa fórmula aqui. Observa que a fórmula, convenhamos, ela é quase que a mesma, certo? Só muda o tal do valor do coeficiente, tá? Professor, mas quanto é que vale esse coeficiente? Quanto é que vale esse tal de μ? Bem, isso depende do caso, tá? Depende dos materiais que estão atritando. Aqui embaixo eu trouxe da internet uma tabela só para vocês terem uma noção. Se eu botar uma caixinha de aço para deslizar em cima de uma mesa de aço, então você tem aço atritando com aço, certo? O coeficiente de atrito estático nesse caso, engraçado que ele chamou de S, né? No meu caso ali seria o μe, né? Atrito estático, tá? Vale 0,74. E se a caixinha de aço começar a deslizar de fato, aí a gente está falando do atrito cinético, aí o coeficiente de atrito cinético é 0,57. Então repara que esses coeficientes dependem dos materiais que estão atritando, tá? Por exemplo, borracha com concreto seco.
Isso aqui é muito comum em trânsito, né? O pneu do carro é borracha. Muitas das vezes o piso ou é asfalto ou é concreto. E o coeficiente de atrito é esse quando está seco, né? E é esse aqui quando está úmido. Repara que quando chove, escorrega muito mais, né? Para o motorista. Tá? Uma curiosidade é esse material, que é o Teflon. Teflon é esse material que a gente reveste as panelas por dentro, tá? Por que a gente bota Teflon na panela? Para ficar antiaderente, para o ovo, por exemplo, não grudar, né? E por que fica antiaderente? Porque o coeficiente de atrito do Teflon é muito baixo, né? Ele é um material em que gruda pouco, agarra pouco as coisas, tá? O atrito ali é muito baixinho, tá bom? O Teflon ele é utilizado para revestir panela, mas também pode ser utilizado para fazer com que uma peça escorregue melhor sobre a outra. Tem muito pessoal da área de mecânica que às vezes precisa fazer com que uma determinada peça de aço escorregue sobre outra. Se você deixar aço esfregando com aço, o atrito é grande. Mas se você revestir o aço com Teflon, aí o atrito é bem menor, tá? Bem, eu separei um exemplo para fazer com vocês, que está bem aqui, mas o exemplo eu vou gravar um próximo vídeo, para não deixar esse vídeo muito grande, tá? Então esse vídeo, ele na prática será dividido em duas partes. Essa primeira é onde eu explico a teoria, e essa segunda onde eu faço um exemplo. Então, até o próximo vídeo.